eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Deixemos sempre o Espírito Santo nos convencer. Amém? Ele que convence, em nome de Jesus. Lembre-se, esses textos é Jesus com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, testificando, afirmando para eles que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, o Deus encarnado, com a mesma essência do Pai, provando para eles, e quem se deixa convencer com essas verdades, está salvo. Amém? E o Senhor Jesus diz, imagine, eles não estão nem acreditando em Jesus. Em determinado momento, não é filho de José, filho de Maria, olha os irmãos deles aí, como pode ser? E Jesus, uma afirmação dessa, falando para eles, em verdade, eu digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Uma loucura. Um homem que eles não estão acreditando, falando que se acreditar nele, nem vai morrer. Isso é loucura, claro que é loucura. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram, quem te faz tu ser? Isso é uma discussão, uma loucura. Mas tu vê que é um bate-boca acirrado, eles não acreditando, amém? Literalmente, nós estamos vendo aqui uma discussão entre eles, eles não acreditando em Jesus, rechaçando Jesus. Por outro lado, não precisa discutir, não precisa. É Jesus que está falando, é Jesus que fala com a gente. Se a gente não precisa discutir, porque ele falou que é aquele que guarda a minha palavra. Então, se eu não guardar, eu sou igual a eles. Não precisa discutir. Se eu falar que creio em Jesus e não guardar, no final nós vamos ser julgados igual a eles que discutiram, que brigaram. Então vê que discutir não é só discutir e brigar que está condenado. Quem não guardar também. Porque eles discutiram, Jesus falou só quem não guarda. E tem gente que não guarda e não discute, não bate boca, aceita. O jovem rico aceitou, mas saiu igual a eles. Amém? Quando a gente fala um negócio desse, para mim, para todos nós, quando nós estamos falando isso, é luz que está entrando na gente. É a mensagem da luz. Entendeu? Para a gente ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus, que a chave toda é Jesus. E quando Jesus repete em verdade, é chamando eles para dar total atenção. Amém? E hoje, quando está falando aqui, repetindo, é para nós. Para nós darmos total atenção a esse. Quem está falando é o Deus encarnado, em verdade, Amém? Amém ou não amém? Nunca veremos a morte, a promessa. É o que está escrito aqui. Amém? Em nome de Jesus. Em verdade, eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, nós estamos aprendendo que guardar a minha palavra é a mesma coisa que obedecer. Amém? Guardar a palavra é a mesma coisa que obedecer. Então, o que nós estamos, vamos ser julgados como? O que nós estamos falando e fazendo vai revelar se estamos obedecendo. Nós lemos aqui, o Senhor Jesus falou que ele não estava só, porque ele sempre fazia a vontade do Pai que está no céu. Amém? Então, em nome de Jesus, a ênfase no culto, quem escuta a minha palavra e as guarda. Então, primeiramente, nós temos que ter a certeza sempre que é Jesus que está falando conosco. Amém? Sempre
Sempre, não é brincadeira. Porque existe um poder sobre-humano para entrar na nossa alma para poder acontecer isso. Amém? E a Bíblia diz, nunca, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, presta atenção nisso, meu. Nunca. A gente não pode só conhecer esse versículo e ficar repetindo. Existem palavras aqui, olha como é que o Senhor está me ensinando. Essas palavras têm significados. Amém? Uma coisa dessa tão simples, né? Mas elas têm significados. Porque a gente pode escutar achando que não. Porque sem fé, acha que não. Jesus falou aqui, nunca verá a morte. Tá bom ou tá ruim? Nunca verá a morte. É nunca. Quem guarda, obedece, pratica. O pecado não existe. Porque Jesus, no 5, viu? E vós não o conheceis, mas eu, leia. Quem está lendo? Então, quando tu fala aí, e eu falo, mas eu falei eu. Jesus falou ele, mas quem está lendo sou eu. Jesus que falou, e eu hoje. Esses versículos aqui, assim como Jesus falou, cheio da vida de Deus, o corpo dele repete igualzinho. Amém? Por quê? Preste atenção. Jesus é o cabeça da minha vida. Amém? Jesus é o cabeça da minha vida. Tem os mentirosos hoje? Se eu não vigiar, eu sou um. Então Jesus está falando que eles são mentirosos. Mas Jesus está falando que ele não. Jesus fala, e vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Amém? Mas conheço e provo. Como? Guardo a sua palavra. Viu o que falou aqui? Quem guarda a palavra de Cristo nunca verá a morte. Jesus não morreu espiritualmente e se encontra vivo. Essa promessa é para nós. Amém? Quem guarda, quem pratica, não é quem escuta, não é quem fala dela, é que pratica. A palavra de Cristo que está sendo ministrada aqui todo culto. O culto, o que tem que reinar em um culto é a palavra de Cristo. E os irmãos têm que ficarem sedentos pela palavra de Cristo. Porque Jesus falou que é a palavra dele, a consequência de obedecer a palavra dele, a consequência, nunca verá a morte. Amém? Nunca verá a morte. Nunca verá a morte, a Bíblia diz de Lázaro, o mendigo e o rico. A Bíblia diz que um foi para um lugar de sofrimento. E nem é o inferno. Mas ele estava experimentando ali a morte, o coletivo antes, de sofrimento. Já o mendigo estava no seio de Abraão, no lugar de paz, vivo. Com Cristo, obedecendo ao Senhor, que nós cantamos, como ele foi maltratado, como ele foi humilhado, moído aqui, mas nós cantamos direto, como ele vai voltar. E todos os joelhos vão se dobrar, irmão. Amém? Guardar é praticar a palavra de Cristo. Quem pratica, amém? E a Bíblia diz que a praticar o quê? Nós não podemos, durante o dia, durante nossas vidas, nossas atitudes, tem que ser diferente das pessoas que não têm Jesus. Nossas atitudes têm que ser diferentes. Naquilo que é comum a todos, tudo bem,
mas em vários momentos nós vamos ter que decidir, tomar decisões, escolher o que eu quero, qual é o meu prazer, qual é o meu desejo, o que eu cobiço, o que eu estou buscando. Se for igual o que o mundo faz, estamos perdidos. Porque a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, somos piores do que eles. Então a nossa vida tem que ser diferente. Por quê? Segundo a Bíblia, eu já passei da morte para a vida. Eu não posso tomar a atitude de um morto espiritualmente. Não posso. E todo aquele que vive, amém? Presta atenção nisso. Todo aquele que... Quem está vivo aqui? Opa, eu estou. Nós estamos vivos. Todo aquele que vive. Quem acordou hoje? Presta atenção, ó. Estamos vivos. Trazer a luz. E de repente... Tem gente que nem sabe que está vivo. Agora Jesus falou, quem está? Eu estou. Amém? Estamos vivos. Glória a Deus por isso. Todo aquele que vive e crê em mim, ó, sabe quem? Jesus de novo. Jesus é demais. Em mim, na palavra dele, em tudo que ele representa. Amém? Tem que doer nos nossos ossos, quando pintar alguma oportunidade eu ir cedendo para atrair esse Senhor. Tem que doer, para rechaçar imediatamente. Amém? E todo aquele que vive e crê em mim, de novo, nunca morrerá. Amém? Qual é o problema da humanidade? Aqui está a chave, acabou. Amém? Acabou. Todo aquele que vive e crê em mim para começar. Está vendo de quem eu estou falando? Isso é obra do Espírito Santo. Falar só de Jesus e viver Jesus é obra do Espírito Santo. Então essas palavras não são minhas. Amém? Às vezes, quem vai escutar é um preparo para morrer em paz. Amém? Mas quem praticar, crer nele é praticar a palavra dele. É obedecer a ele por amor, por gratidão. Amém? Assim, na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Passou. Não vai ser condenado. Passou da morte para a vida. Então, as minhas atitudes vão revelar que eu passei para a vida. Amém? Passei para a vida. Pecado, mentira, não reina mais na minha vida. Não, é a vida de Jesus em nós que vai ser manifestada, amém? Então, a Bíblia diz que eu em Cristo me torno servo. A Bíblia diz que não verá a morte, é para revelar a vida. Por quê? Porque a vida eterna em nós nunca verá a morte, a vida que se encontra presente. Qual vida? É eterna. A vida eterna em todo aquele que crê e está praticando, nunca verá a morte. A morte espiritual não é uma realidade na vida desses. A vida está ali. A vida está ali, eu vivo a vida. Eu vivo essa vida, amém? Servindo ao Senhor e ao próximo. Servindo ao Senhor e ao próximo. A Bíblia diz, um homem falou assim, como eu posso ter a vida eterna? Com essa escritura? E como você lê ela? E como você lê? Está escrito, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim para ele, é isso? É. Aí Jesus fala, faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Viverá o quê? Vai ter o que ele
pediu. Então, se eu fizer o que Jesus fala na palavra, a promessa, nunca vou morrer, mas eu vou viver a vida eterna. Faça isso e viverá. Então, onde se encontra a morte espiritual, não está fazendo isso, mas está repreendido em nome de Jesus. Jesus tem aconselhado a todos nós, viverá, serve a Deus e ao próximo. As reuniões que fazem o que? Leva as ovelhas a enxergarem Deus ainda como servos deles, tem que fazer o que eles querem, é mentira. A Bíblia fala que depois de eu salvo, eu tenho um Senhor me governando, e eu vivo obedecendo e revelo que a morte não está em mim. Porque a morte espiritual, ela chega por causa do pecado. E por isso que não há uma força para viver o Evangelho. Quem pratica, revela a vida e viverá. É um crescimento espiritual visível. Vai haver o crescimento. Porque viverá, o Pai vai continuar trabalhando e frutificando em toda boa obra. Servo de Deus e servo do próximo. Quem crê em mim não verá a morte. Olha a miséria que nós ficamos sem Cristo. Mas quem crê em Jesus tem a vida, não tem a morte. Passou. Passou, agora eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Agradar a Deus em Cristo Jesus, servindo ao próximo. Para salvar a alma dele. Então, um ambiente que de forma egoísta quer que Deus faça aquilo que ele quer, tem Satanás intrometido ali. Porque Jesus falou que quem crê em mim, quem me obedece, quem me segue, quem pratica a minha palavra, então eu estou salvo para receber as orientações do meu Senhor para viver elas. Eu não estou mais para ficar pedindo nada dessa terra a Jesus, são as coisas do alto. Porque é praticar o que ele quer, não ele fazer o que eu quero, é completamente diferente. E revela assim, quando eu quero isso, fazer o que ele quer, a vida eterna está enraizada na minha alma. Se eu não ligar para isso, eu estou igual os fariseus, discutindo com ele que ele não é isso que ele falou. Mas, na verdade, ele é tudo isso que ele falou. E quem experimentou isso, revelou depois outra vida. Lembra o texto que nós lemos? Vocês são de baixo, eu não, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não. Prestou atenção? Aí a Bíblia diz que o corpo dele se encontra nas regiões celestiais. Que o corpo dele nasceu de novo. Ele falou que o corpo dele, o povo que faz parte do corpo dele, não são desse mundo. Prestou atenção? O que ele falou dele faz parte do corpo dele, que ele é o instrumento, é o dono do corpo. Ele é o Senhor do corpo. Aí ele falou, eu não sou desse mundo, mas também falou que nós não somos. Ele falou, o meu reino não é desse mundo, é de cima. Então nós estamos entranhados no reino de cima. Eu sou de cima, nós também. Então nós tomamos atitudes diferentes deste mundo. O que o mundo quer, eu não quero. O que Cristo quer é o que eu quero. É assim. Não dá para subir, para morar com o Senhor, sem Ele e sem a palavra dEle. Quem não vai ver a morte são os que guardam a palavra dEle, pratica. Não verá a morte espiritual aqui e a morte, a segunda morte depois. Mentiroso, falsa testemunha, ocioso, não vão herdar o reino dos céus. Está repreendido esse nome de Jesus. Isso aqui não é uma reunião carnal. Jesus quer levar a gente para morar com Deus.
Ele fez essa obra e garantiu que quem guarda, se eu não me preocupar o que ele quer, já era, estou condenado. Porque quem não vai ver a morte são os que guardam a palavra, amam a palavra e obedecem. De Jesus. Então, veja bem, que loucura. Até vim conversar comigo e pensar que eu que estou falando. Jesus afirmou que aqui tem uma palavra pura, que é Ele que está falando. E nós temos que acreditar. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu irmão, isso aqui é de uma profundidade descomunal. Todas as pessoas que me conheceram dizem que eu sou outra pessoa. Amém? Todos. Eu sei que isso nada de mim. Eu sei quem fez isso. Amém? Agora a Bíblia diz que se o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Prestou atenção? Se você e eu não revelar esse evangelho que nós temos escutado para as outras almas, essa vida nova, essas palavras com nossa vida, se não ser manifestado aí fora, ele afirmou, o Espírito Santo, que isso ocorre para os perdidos. O evangelho onde está encoberto para os que se perdem. Os salvos manifestam. Amém? E a Bíblia diz que onde isso não acontece é porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento para que a luz da glória de Cristo, do evangelho, não resplandeça. E a culpa, sabe de que é? Da incredulidade. Mas em nome do Senhor Jesus, já pensou quantas pessoas vão ser julgadas assim? Quem não revela essa vida está na morte. Porque quem tem Jesus e guarda a palavra nunca verá a morte. As pessoas vê uma vida nova ali. Viu? Essa promessa espetacular é só para os que guardam a palavra. Prestou atenção nisso? Se eu não me preocupar com isso, quem não vai ver a morte, a segunda morte, sofrimento eterno? Quem escuta Jesus falar e obedece. Coisa linda. Nunca, e a coisa linda é, ele disse, nunca. O diabo pode tentar com todas as armas fazer o pecar contra ele. E a semente está aqui. A Bíblia diz que nessa hora a morte espiritual não vai ser revelada, que eu estou morto, que eu estou vivo. Nunca verá a morte. A morte espiritual não vai ser manifestada, porque a vida está ali. Não tem como. Eu não estou vendo ninguém morto. Eu não estou. Lembra o texto que nós lemos? Todo aquele que eu estou vendo, tanto eu também, estamos vendo um ao outro, todo mundo aqui está vivo. Mas tem que ser manifestado algo a mais. Manifestado algo a mais. Todo aquele que vive. Opa! Quem gostou de acordar hoje? E crê em mim, não vai morrer. Nunca verá a morte. Nunca! Mas está ficando velho. Não interessa. Eu não vou ver a morte.
Mas quem guarda a palavra desse Senhor maravilhoso, e a palavra é o que ele disse, os princípios morais, e o que o Espírito Santo revelou nas cartas. Porque ali é a santificação. Porque se eu aceitei Jesus como meu Salvador na cruz do Calvário, mas agora Ele é Senhor da minha vida e tem que haver a santificação. Tem que haver o crescimento espiritual. Tem que ter o desenvolvimento espiritual. É normal o crescimento. Nada na natureza. Se alguém lembrar alguma coisa aqui, depois me ajude, em nome de Jesus. Eu não conheço nada na natureza que nasce, que não cresça. Quem conhece aí? E quando fala natureza, está falando de quê? Direção de quem? Nasci de novo. Nasci com a natureza. Já pensou nascer com a natureza de Deus e não crescer? É impossível. É normal. E sabe quem dá o crescimento? Ele. Que ele gera, nasceu o bebê de Deus. Aí vai dando fruto, crescendo, ele vai crescendo, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus, está com a vida de Deus, está com a natureza de Deus. Quem são esses? O Pai testemunhou do Filho, e pode falar isso aí, ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Que em verdade vos digo que quem crê em mim já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que quem crê em mim nunca verá a morte. Crer em Jesus, nós aprendemos, é comprometer-se. Jesus é o nosso Senhor eterno, é o Senhor eterno da igreja. Um Senhor eterno, uma aliança eterna, uma vida eterna. Por isso que ele pode falar com a maior naturalidade que nunca verá a morte. Vamos tomar posse disso em nome de Jesus. Faça isso e viverá. Primeiro aqui, quem não revelar um amor sincero uns para com os outros, ainda não conheceu essa vida. Não, de jeito nenhum. Quem não revelar um amor profundo nas almas lá fora, não conheceu essa vida ainda. Essa vida é para ser experimentada. Experimentada. E vai ser revelada como? Tu não vai, se tu revelar que tu está igual aos outros, tu está na morte. Mas se tu revelar outra vida, tu está com a vida. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Crê em Jesus como Ele se apresenta aqui, amém, irmão? Porque desde o início nós estamos falando só de Jesus. Que dificuldade para as pessoas falarem de Jesus e do Espírito Santo. Mas é a chave para Deus ser glorificado. Exaltar Cristo. E quando tu exalta Cristo, parece que não tem ninguém agindo, né? Quando Cristo é o centro, são três pessoas distintas, com a mesma natureza, o mesmo Deus que se manifestou desta forma: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia manda engrandecer o Filho, exaltar o Filho, honrar o Filho, santificar o Filho sempre como Senhor em nossos corações. E com isso quem está mandando? O Deus Pai. E com isso o Deus Pai é glorificado plenamente. Mas não tem como exaltar Cristo dessa maneira se não for com a influência do Espírito Santo. Quando Cristo é exaltado desse jeito, a ação do Espírito Santo é uma realidade. E é uma realidade também o quê? Deus está sendo glorificado no Filho, com a ação sobre-humana do Espírito. Uma trindade trabalhando. Amém? Ignorar alguém da trindade é loucura. Então a chave é, obedecendo, faça isso e viverá. A vida eterna é para ser vivida, experimentada.
quando eu creio da maneira certa nesse Jesus, em tudo que Ele é e o que revelou de mim. Aí isso passa a ser uma realidade em nossas vidas. E a Bíblia diz que eu posso orar ao Pai. E a Bíblia diz que eu posso orar ao Pai em nome de Jesus, com a humildade certa. E com isso o Espírito Santo vai me ajudando. Vai me ajudando, vai me ajudando. A intimidade vai se fortalecendo. Porque Ele nos chamou para a comunhão. Tem que haver uma comunhão com esse Pai maravilhoso, em nome de Jesus, e a obra vai terminar em nome de Jesus.